Bem-vindos, bem-vindas a mais um RF Debate e hoje nós vamos falar sobre um assunto que vale a sua atenção. É um estudo baseado nos dados do Censo Demográfico de 2022 aponta que mais de 300 mil pessoas com mais de 60 anos vivem com algum grau de transtorno autista no Brasil. A taxa é um pouco maior entre homens do que entre as mulheres. Na população mais velha, o reconhecimento do autismo ainda é pouca ou tardio demais, tanto em termos de diagnóstico quanto de acesso a cuidados especializados. Uma grande parte dos idosos pode ter passado, gente, imagina só, a vida inteira sem diagnóstico, convivendo com sintomas que muitas vezes, e daí eu peço que você busque na sua memória, se você não lembra de alguém assim, que foram confundidos com outras condições, como ansiedade, depressão, isolamento, ou aquela velha frase, fulano é assim, ele é sistemático, ele não gosta de se misturar, ou até sinais de demência, o que dificulta o reconhecimento clínico adequado. Ana Paula Rosa, nossa amiga jornalista aqui da RF TV, bem-vinda, está aqui com a gente hoje. Ana Paula, quantas pessoas e famílias por tanto tempo sem entender o que se passava com elas, uma geração invisível, né? Bem-vinda. Obrigada, Noêmia. Olha, quem nos acompanha com certeza tem ali um idoso em casa, conhece alguém e fala, nossa, essa pessoa ela é difícil, eu não consigo entender. Ele tem o jeitinho dele, se tirar ele da rotina, ele já fica estressado, né? E aí isso era visto de uma forma diferente. E agora, com esses diagnósticos, né, com esta evolução, a gente pode colocar assim, esse quadro muda. E essas pessoas, elas podem ter um suporte. Então é muito importante. Bom, e para esclarecer, né, trazer luz para a gente nesses esclarecimentos sobre esse tema, a gente recebe a Isadora Paiva, que é head do Alce Vidas, que é uma rede de cuidado e desenvolvimento para pessoas com autismo e outras neurodiversidades. Bem-vinda, Isadora. Olá, Noêmia. Olá, Ana Paula. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu agradeço, né? Nós é que agradecemos aqui a sua participação e, assim, os números que a gente trouxe aqui, eu confesso, Isadora, que eu fiquei surpresa, mas a gente, quando vai buscar na memória, a gente sempre vai conhecer alguém, algum idoso que tinha algum traço disso, que você falava assim, ele é sistemático. E o meu avô era tão sistemático que ele não foi no casamento da minha mãe porque ele não gostava de muita gente, muito alvoroço. Né, assim, sempre vai buscar alguém, um tio mais idoso, alguma coisa. E o autismo ainda é visto como uma condição exclusivamente infantil, o que pode ter colocado à margem muita gente que ao longo da vida foi considerado como uma pessoa difícil ou isolada. Por que o diagnóstico em idosos é tão raro aqui no Brasil? Exatamente, Noêmia. Quando a gente para e pensa realmente, sempre trazemos essa frase, né? É muito difícil, tem uma rotina muito rígida. Então, são anos aí realmente sem diagnóstico. O que acontece é que o autismo, a gente teve um boom recentemente com vários diagnósticos e pensa-se que ele é exclusivamente diagnosticado na infância. Então, principalmente ali por volta dos 3 a 5 anos de idade. E, na realidade, não é bem assim. O autismo ele pode ser diagnosticado em qualquer idade, qualquer fase da vida. A maior dificuldade para esse diagnóstico, e aí... Gente, perdão. Pode continuar de onde você parou, que a gente está falando do diagnóstico, né? Que a dificuldade... Exatamente. Então, a dificuldade vem de realmente não termos médicos preparados, não temos pessoas da área da saúde preparadas para trazer o diagnóstico, principalmente na vida adulta e nos idosos. Falta muito questionários, avaliações, instrumentos avaliativos que facilitem ali para o profissional fazer essa avaliação e trazer esse diagnóstico. Hoje, o diagnóstico em idosos é algo muito mais clínico e ele pode ser muito confundido com outras questões, como depressão, ansiedade e até mesmo a demência.
Então, as pessoas tendem a trazer ali o idoso. É comum o idoso ficar em casa, ele ter aquela rotina mais rígida. A vida inteira foi assim, por que nós vamos mudar agora? Então, isso realmente dificulta o diagnóstico na fase idosa, né? O diagnóstico para crianças e adolescentes se tornou mais comum, até porque agora os pais eles têm esse costume de acompanhar ali, observar os sinais, anotar ali, inclusive num caderno, no e computador. Até porque, né, a questão do transtorno do espectro autista, ele também está sendo difundido, né? Então, o pai que tem uma criança, o pai e a mãe que tem uma criança, uma família que tem uma criança em casa, já fica atenta, porque lá, tempo atrás, assim, também não se percebia isso, né? Com certeza. E agora, por exemplo, no número de crianças e adolescentes diagnosticados, 0,86% são de idosos. Então, a gente percebe como é diferente, como é pequena essa taxa. E eu gostaria de saber de vocês aí que acompanham esse tipo de assunto tão de perto. Por quê? Né? Por que ainda é tão baixo, sendo que a informação ela está sendo difundida agora de uma forma maior, né? A gente pode colocar assim. Exatamente. Muito se traz da família ali, do cuidador, realmente imaginar que aquilo é algo da pessoa. Então, a pessoa, ela é mais fechada, ela é mais na dela, e não é bem assim. Então, a gente tem realmente maiores diagnósticos na fase infantil, mas isso não descarta que pode ser diagnosticado na fase ali adulto e no idoso. Então, a gente precisa abrir os olhos para essa realidade. O que eu falo muito é que hoje as crianças autistas vão chegar no momento em que elas vão ser idosas. Então, a sociedade precisa abrir os olhos para isso. Muito se é colocado na demência, muito se é isolado. O idoso sempre foi, né, ali colocado como algo que não precisa de intervenção. E nós precisamos olhar para essa população, precisamos entender, precisamos ter médicos mais capacitados realmente para trazer esses diagnósticos de forma exata, não ser confundidos ali com ansiedade, depressão ou demência. Ô, Isadora, você falando aí sobre a especialização cada vez mais necessária para fazer esse diagnóstico, o sistema de saúde hoje consegue diferenciar um transtorno do espectro autista de depressão, ansiedade ou demência no caso dos idosos? Como que isso tem sido trabalhado? Olha, Noêmia, em teoria, nós até conseguiríamos sim. Mas hoje a realidade é que muitos médicos, muitos terapeutas não têm a especialização, não têm a capacitação, ou têm aquela especialização, capacitação que não é reconhecida pelo MEC, não é vinda de uma instituição realmente séria ali no assunto. Então, isso pode sim dificultar e trazer profissionais que não estão capacitados realmente. O que se diz muito do autismo é relacionado a essa questão do ABA, das intervenções. Então, a gente precisa realmente ter instrumentos que estejam validados. Hoje, nós trazemos uma baixa quantitativa de estudos que trazem um instrumento avaliativo que realmente diagnostica o idoso. Então, nós temos realmente mais focado ali na primeira infância. E quais são os riscos de um diagnóstico tardio para a saúde mental e emocional do idoso? Olha, Ana Paula, pensa só, uma vida inteira sem se reconhecer, uma vida inteira sendo colocado numa caixinha ali, que você é difícil, que para você nada está bom. Então, realmente, uma vida inteira sem entender o que está acontecendo em você. Geralmente, quem tem um diagnóstico na vida adulta, na fase ali do adulto, do idoso, são pessoas que trazem consigo mesmo uma falta de conhecimento de si. É o que eu falo, que as pessoas elas se adaptam tanto para viver em sociedade que mascaram os sintomas. Isso aí dificulta mais ainda o nosso diagnóstico. Então, são pessoas que tiveram que a vida inteira se adaptar para conseguir viver em sociedade. Elas não se reconhecem, elas não foram abraçadas da forma como elas são de verdade. Faltou o acolhimento, né? Que é muito importante. Agora, isso é uma coisa que a Ana Paula é uma pessoa que estuda bastante essa questão do transtorno do espectro autismo,
ela está sempre interessada no assunto, conversa bastante, né? A Ana Paula tem bastante contato sobre isso. E depois eu vou fazer uma pergunta, daqui a pouquinho, no próximo bloco, sobre isso, e para vocês duas. Mas quando o diagnóstico é feito, que acontece no idoso, isso traz um benefício? Que benefício isso traz para o idoso? E como você disse, né, que pode ser utilizado quando é criança, você utiliza algumas ferramentas para chegar ao diagnóstico. No idoso, é a mesma coisa? Olha, Noêmia, a gente precisa pensar o seguinte: muitas famílias, muitos cuidadores negligenciam e pensam o seguinte: já chegou até aqui? Para que a gente precisa de um diagnóstico? Um diagnóstico vai realmente mudar? E sim, vai mudar. Eu falo que vai iluminar quem você é, né? Vai iluminar a sua biografia, é entender quem você é, entender todo o seu histórico. E isso faz com que a pessoa ela se enxergue ali realmente quem ela é. Hoje, nós ainda não temos instrumentos realmente validados para fazer esse diagnóstico, mas a gente consegue fazer esse diagnóstico. Nós temos pessoas idosas com diagnóstico de autismo. Isso muda totalmente. A gente vai ter um novo olhar, vai fazer adaptações ali diárias, vai fazer adaptações na rotina, no local em que ela está inserida. Muitas vezes esse idoso pode estar inserido numa casa de cuidados, em que tem muito barulho, ele é hipersensível a sons, hipersensível a texturas, às vezes ele é mais restritivo na alimentação e fala: ai, fulano é chato para comer, não come nada, e essa não é a realidade. E muitas vezes também a gente tem ali médicos que colocam várias medicações para os idosos, pensando que é uma demência, pensando que é algo psiquiátrico, e é algo neurológico. Então, a gente precisa abrir os olhos para a gente adaptar realmente a rotina, trazer um tratamento ideal para esse idoso e até mesmo um olhar para as medicações, que é algo muito comum os idosos tomarem vários antidepressivos, e a gente pode trazer um novo olhar, uma nova abordagem para esses casos. A gente vai para o intervalo agora, Isadora, daqui a pouquinho a gente volta, e daí, Ana Paula, eu vou querer saber com você aqui sobre um tipo de tratamento para essa idade, vamos dizer, para a terceira idade, quando descobre que tem o autismo. A gente volta já já. Já estamos de volta com o RF Debate, hoje falando sobre os diagnósticos tardios do transtorno do espectro autista em idosos. Estamos falando com a head da Alce Vida, Isadora Paiva. Isadora, você trazia para a gente aqui, né? A gente trouxe um levantamento feito pelo censo de 2022, que mais de 300 mil idosos no Brasil podem ter o transtorno do espectro autista. E esses dados, inclusive, dizem que são mais homens que mulheres. E daí eu queria até saber, porque eu já ouvi, né? Já li que as mulheres as meninas são mais difíceis de detectar, porque elas têm o padrão de repetição, de copiar, né? Então ela se envolve dentro da sociedade e ela copia os padrões que estão ali e ela passa despercebida. Será que isso na terceira idade também acontece a mulher ali? Por isso que o número de mulheres considerados registrados ali são menores do que os dos homens? Será que tem a ver a mesma coisa que acontece na infância? Com certeza, Noêmia. Realmente, as mulheres elas têm uma capacidade ali de camuflar os sintomas e sinais. Então, ela consegue se adaptar ali na sociedade de forma que isso camufle tudo que a gente consegue enxergar ali para fazer um diagnóstico do autismo. Isso dificulta o tratamento, e isso a gente consegue enxergar isso nos idosos também. Então, são mulheres que elas enfrentam ali, né, toda a realidade, são mulheres ali de 60, 70 anos que passaram a vida toda camuflando realmente todos os sinais, todos os sintomas para se adaptar. Isso é mais comum realmente.
Então, a gente pode dizer que esses números, a gente tem aí um censo de 300 mil. Esse número ele está aquém da realidade, porque, na verdade, a gente fala de um número maior de homens, que são os diagnosticados, ou seja, as mulheres se camuflam mais. Então, a gente vai pegando aí alguns pormenores. Além disso, existe um problema muito grande, que é o que a gente encontra juntamente com familiares. O idoso que não quer ir ao médico, não quer ter diagnóstico nenhum, diz que é o jeito dele, e quando fala a palavra psiquiatra, quer correr, porque fala, eu não sou doido, entre aspas, porque psiquiatra não é médico de doido, é um médico, né? Então, existe isso, a resistência é realmente a responsável pelos números que não são a realidade? Sim, Ana Paula, nós temos bastante idosos que realmente não querem e não querem enxergar ali, não querem estar, não querem presenciar uma consulta médica, isso dificulta muito. Muitas vezes a saúde mental é negligenciada tanto pela família, pelos cuidadores e até por eles mesmos. Nós mesmos, às vezes, nos negligenciamos com a nossa saúde mental. Então, tá com uma dor na coluna, tá com uma dor no joelho, a gente corre pro ortopedista. Mas, a gente tá mais triste, tô querendo ficar mais isolado, não tô com tanta vontade de fazer o que eu geralmente faço. Vou só dormir, vai passar, vou só esperar e vai passar. Então, essa é uma realidade que nós temos como seres humanos. Nós negligenciamos a nossa saúde mental. A física, a gente corre. Realmente, vamos lá tratar, vamos fazer cirurgia, mas a mental é algo que a gente ainda precisa trabalhar na sociedade para que tenha um olhar. Tem melhorado muito, mas ainda é algo que tem a melhorar e aprimorar. Como que é para a família descobrir tardiamente um diagnóstico de autismo dentro da velhice? Eu pergunto porque a Ana Paula, ela acompanha bastante, o marido dela trata muitos casos com crianças, né? E tem uma série de atividades que são feitas na infância, que podem ser feitos, que são atividades lúdicas para resgatar, reinserir essa criança de uma forma, incluir essa criança, de uma forma positiva. Agora, o idoso que já passou por tudo na vida, já foi incluso, já foi excluído, quando a família descobre e começa a tratar essa pessoa, como que é esse tratamento? Vocês trabalham com isso, né? Com esse acolhimento. Você pode contar pra gente como que é essa experiência? Claro, Noêmia, vamos lá. Realmente o tratamento ele vai depender ali da avaliação de tudo que a família, os cuidadores e o idoso vai trazer para a gente. Mas de forma geral a gente pode pensar que ele vai estar incluído numa comunidade. Então, algo que a gente já tem muito na questão do idoso, né, é não ter uma socialização ali. Então, a gente traz realmente uma comunidade para que ele possa se conectar. A gente traz uma redução da exaustão, uma melhoria de quem ele é, uma percepção de quem ele é, uma adaptação na rotina, coisas que a gente pode trazer que esse idoso tenha maior qualidade de vida. Então, realmente observar tudo que ele traz ali, resgatar todo o histórico da vida, e aí a gente faz uma adaptação. Bom, e Ana Paula também tem alguma observação para fazer disso, Ana Paula? Sim, na verdade, o que acontece? Existem níveis de autismo, né? O grau 1, 2 e 3. No 3, a pessoa ela tem já aí um comprometimento físico, né? Tem aí alguns quadros em que a pessoa também tem algum comprometimento mental, né? Só que o grau 1 é aquele facilmente confundido com outros sintomas, que é o camuflado, né? Como foi o termo utilizado pela especialista. Então, o que acontece? O grau 1, ele é um enigma desde a criança até o jovem, até o idoso. Então, esse acompanhamento físico, no caso, quando é grau 1, ele é mais na questão ali das brincadeiras lúdicas ou mesmo de exercitar ali o cognitivo, né? Você fazer um movimento, você identificar cores, números, né? E quando é grau 2 ou 3, aí já é um fortalecimento, porque a pessoa já vai ter outro tipo de condição. Mas falando do grau 1, que seria o confundido e o que é
levado até a velhice. No caso, também seria possível dessa mesma forma, para que as pessoas que estão ali tendo algum tipo de esquecimento, né, naquela época da vida em que precisa trabalhar ali jogo da memória, precisa trabalhar ali, por exemplo, palavra cruzada, tudo isso é possível fazer juntamente com o exercício físico. Faz isso no chão, faz isso em tabuleiro, faz isso em tamanho maior, coloca blocos de cores diferentes, fica divertido para o idoso e ali na condição dele também. Então, é possível fazer esse tipo de tratamento tanto na fase infantil quanto na fase da velhice também. Dá para acrescentar mais alguma coisa aí, Isadora? Claro, eu falo que a atividade física, o movimento, ela é um grande remédio. Então, a gente pode trazer um tratamento ali e que visualize até diminuição de medicação. Então, como a Ana Paula trouxe, realmente é trazer ali uma abordagem tanto cognitiva quanto física para a melhora da qualidade de vida. E agora, a gente já disse isso, né? Você trouxe no primeiro bloco a importância de que os profissionais sejam especializados, com formação. Isso é uma coisa que a gente ainda precisa mudar no nosso sistema de saúde, né? Formação, seja no SUS, na sociedade, todo mundo precisa da informação, mas a formação é necessária aí, uma informação especializada nesse assunto, né? Exatamente. Nós precisamos de profissionais capacitados, profissionais que se atualizem realmente, profissionais que muitas vezes se formaram há anos atrás e querem trabalhar com autismo. Eles precisam se especializar, precisam se capacitar com bons cursos, com boas graduações, pós-graduações, que fazem a diferença ali no dia a dia. Avaliar de forma efetiva, ter uma escutativa dessa família. A gente precisa resgatar ali anos de uma rotina, anos de história, fazer todo o entendimento. Esse é o momento que a gente precisa ter escutativa da família, escutativa da pessoa, do idoso, de forma que a gente vai realmente avaliar ali o que está acontecendo, quais são os pontos de atenção para trazer. Então, essa avaliação é que vai nos guiar no tratamento. Ela precisa ser uma ótima avaliação para que ela seja um ótimo tratamento. Que recado você dá para essas famílias que estão agora nos assistindo, se identificando, pensando, poxa vida, estou passando por isso e não sei como lidar, né? Afinal, muitos acabam tratando os sintomas e ignorando a origem, né? E aí o que acontece? Excesso de medicação, né? Falta de atividades físicas, nenhum diagnóstico, e aí o idoso está lá com uma sobrecarga de medicação, não tem o diagnóstico correto. Que mensagem você dá aí para essas famílias que passam por essa situação? Pessoal, um diagnóstico não é uma tragédia. Ela é uma oportunidade para que você revisite ali todo o histórico, toda a vida dessa pessoa, para que a gente traga ali uma qualidade de vida, para que a gente tenha uma oportunidade de compreender e viver de forma que essa pessoa tenha ali o melhor de si. Então, essas pessoas não tenham medo do diagnóstico, procurem. Vamos procurar, vamos ali. Nós sempre temos um sentimento, né? Confie nesse seu sentimento, confie ali que essa pessoa ela não é rígida, essa pessoa ela não é difícil, ela só precisa ser entendida. A Alcividas, ela nós nascemos ali realmente com esse intuito de trazer para essas pessoas de todas as idades. Então, seja ali a criança, seja o adolescente, seja o adulto e o idoso. Hoje nós temos clínicas muito especializadas na saúde infantil, no desenvolvimento infantil. Não temos esse olhar para o adulto, não temos esse olhar para o idoso. Aqui todas as pessoas são recebidas de braços abertos, temos diversos terapeutas, diversas especialidades para trazer realmente ali a melhor qualidade de vida, o melhor tratamento e ver a diferença. Isadora Paiva, Head do Alcividas, obrigada pela sua contribuição hoje aqui no RF Debate, falando de um tema que precisa ser trazido à tona para que a gente possa ter a informação correta, que é muito importante a gente ter a informação correta,
porque é só assim que a gente consegue acompanhar, ajudar no diagnóstico e conhecer aí proporcionar uma qualidade de vida melhor. Muito obrigada, viu? Obrigada. Ana Paula Rosa. Quando a gente traz informação, a gente colabora para que as pessoas busquem ajuda, o que não deixa de ser uma forma de acolhimento, não é mesmo? Com certeza, eu acredito que em qualquer fase da vida o autista ele precisa de um acolhimento e um acolhimento maior, né, do que a pessoa que não tem esse diagnóstico, porque ele passa por desafios muito mais duros. Então é aquele momento que precisa de um abraço, ou se não quer contato, que precisa de um olho no olho, ou mesmo estar ao lado dele. Muito obrigada, Ana Paula. Você sempre colabora bastante com o nosso debate. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Tchau!